Olá, eu sou Regina Assunção. Começa agora o P20 Entrevista. É um programa sobre a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. Estamos aqui com a presidenta do Parlasul, a deputada argentina Fabiana Martín. Muito bem-vinda, deputada. Graças por nos atender. Muito obrigada, honra é minha em poder compartilhar com vocês sobre o P20 em Brasília. Sim. A senhora participou do P20 Mulheres. Que experiência a senhora pode trazer para o P20 geral? Em geral, o encontro do P20, o que ele faz é reunir os parlamentares mundiais e da atualidade sobre diversos temas. Abordamos a posição das mulheres nos espaços de poder e sua participação na política, sua realidade, suas dificuldades. Conversamos sobre segurança alimentar e são temas abordados transversalmente e com os quais podemos discutir e contribuir. Nesta cúpula do P20 Brasil, estão sendo discutidos os resultados e recomendações da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, que foi realizada em julho passado. Quais são as mais urgentes? Acredito que a mais urgente, todas são urgentes, não são independentes ou separadas. Elas se complementam e, além de se complementarem, elas se ancoram e se nutrem entre si. A segurança alimentar é uma das questões mais importantes, sem dúvida. E consideramos que poderíamos fazer algo de diferente, nós, mulheres, para termos mais participação nos espaços de poder. A transparência nos relatórios das organizações internacionais nos indicam que em países com maior proporção de mulheres nos espaços de poder e nos parlamentos, há políticas públicas mais estáveis e mais permanentes. A participação das mulheres ajuda e colabora com o bem-estar do povo. Na primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, as participantes aderiram a uma campanha #MaisMulheres. O objetivo é iniciar um movimento global por mais mulheres em posições de poder. Como o Parlasul está trabalhando para aumentar essa conscientização sobre essa campanha? O Parlasul, pela primeira vez, e com o apoio dos parlamentares após a minha presidência, realizamos o primeiro Fórum em Mulheres Parlamentares do Mercosul, no mês de setembro, em Assunção, Paraguai. Esse foi o início da minha primeira ação do Parlasul, após a minha passagem em Maceió, no P20, no Encontro de Mulheres. E o compromisso do Parlasul é importante, porque os países do bloco, embora a Argentina, graças à legislação de igualdade, tenha 45% de representatividade, o resto dos países do bloco oscilam em 20%. Como o Brasil. O Uruguai, ele está em 23%, mas essa é mais ou menos a diferença. O compromisso é o acompanhamento de quem, como nós, argentinas, que resolvemos de alguma maneira. E por que eu digo de alguma maneira? Porque alcançamos posições de poder, mas há um processo para desenvolvê-lo de forma eficiente e que o entorno colabore. Estamos comprometidas em acompanhar o processo dos parlamentares em cada um dos seus países. Agora eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o papel do Parlasul diante desses encontros que reúnem tantos países. O papel do Parlasul nesse encontro, assim como em muitos outros que organizamos e somos convidados, tem a ver com a função da representatividade dos povos e os vínculos com outros povos. O Mercosul é um mercado comum do Sul, tem uma finalidade estritamente técnica e econômica. Mas o aspecto social do Mercosul
está centrado no parlamento. A presença do Parla Sul nessas circunstâncias, como hoje, por exemplo, quando tivemos a chance de nos reunir com representantes da Assembleia Russa, onde conseguimos manter um equilíbrio, de certa forma, trabalhar, apoiar e promover ainda mais o acordo do memorando econômico entre o Mercosul e a União Euroasiática. E, ao mesmo tempo, também poder promover este encontro cultural, parlamentar e motivacional entre os dois parlamentos. É fundamental o papel social que desempenha o Parla Sul nas relações humanas dentro do bloco do Mercosul. Deputada, houve aqui, durante a reunião do P20 Brasil, uma reunião de mulheres presidentas de parlamentos. A senhora pode contar para a gente como foi? Nós nos reunimos ao longo do ano, essa é a realidade. Esse foi um encontro circunstancial organizado pelo P20. Mas temos trabalhado durante o ano na ligação com as presidências dos parlamentos do mundo. Deputada, o Parla Sul tem discutido o acordo com a União Europeia. Há alguma previsão de que seja concluído esse acordo? Sobre o acordo com a União Europeia, sabemos que ao longo do tempo tivemos muitas dificuldades. Temos esperança de que nessa nova revisão do acordo possamos ter alguma novidade em pouco tempo. Mas sem que isso nos afete, o Mercosul segue trabalhando. É muito importante que os cidadãos também saibam disso. Embora o acordo com a União Europeia solidifique ambas as economias, não são menos importantes. Por exemplo, o acordo econômico com a Rússia, o acordo econômico, por exemplo, as entradas, permitimos a entrada do Panamá como um país associado. Há outros tratados, alguns acordos com a China, há alguns outros tratados a se desempenhar. E o acordo com a China, há possibilidade de sair? Eu acredito que o acordo, no contexto atual do Mercosul, a última cúpula foi em julho, em Assunção, Paraguai. Todos concordamos que o Mercosul precisa ser repensado. Acredito que com a iniciativa do bloco de repensar o Mercosul, para que seja mais útil, eu creio que os acordos tenham um caminho mais fluido para serem negociados. Nesta cúpula estão sendo debatidos 3 temas: a luta contra a pobreza, o desenvolvimento sustentável e a construção de uma governança mundial. Na sua opinião, qual desses temas seria o problema mais importante? Eu acredito que a economia sustentável, se precisasse escolher, há um eixo que foi discutido aqui que tem a ver com a representação da mulher. E acredito que seja importante. E sobre a segurança alimentar, a América Latina produz alimentos para metade do planeta. Ou seja, as dificuldades que temos na América, no nosso bloco, no Mercosul, ou na América Latina, com a segurança alimentar, tem a ver com uma ineficiência das políticas de distribuição. E eu acho que o Mercosul e a América Latina é um marco que teríamos que cruzar. Poderia ser um protagonismo maior a esse olhar feminino. Não gosto de falar de igualdade, porque somos diferentes e somos complementares. E no que podemos ajudar, o que pudermos ajudar uns aos outros, complementaria, somaria. Acho que a sensibilidade, a capacidade, a praticidade que podemos ter contribuiria muito para isso. Sim. Como é que os parlamentos podem contribuir para a resolução de grandes problemas mundiais que estamos enfrentando atualmente? Penso que os graves problemas que temos hoje
A alimentação, parte do impacto no clima, tem as suas raízes também na falta de paz no mundo. Eu creio que o que podemos fazer através do parlamento é pela diplomacia parlamentar, é colaborar e contribuir de todos os cantos do planeta para a pacificação dos conflitos, acompanhando os processos para que diminua os fatores que geram a falta de alimentos no mundo, ou aquelas ações que afetam o clima, ou poluem o clima. Esse é o grande desafio da humanidade e dos nossos parlamentos. Colaborar de onde quer que estejamos para a pacificação do mundo. Sim, e o que o Parlasul espera do P20, o que a senhora considera que deve conter a Carta de Brasília? Acredito que o que deveria conter é o que foi dito durante esses encontros. A importância de repensar soluções para os problemas que nos confrontam, os países que fazem parte do G20. E talvez repensar estratégias e questões que não trouxeram resultados esperados e renovar o compromisso. Acredito que isso seja fundamental. Há outro tema que é tratado pela União Europeia sobre a inteligência artificial. O Parlasul também trata disso? Sim. Estamos trabalhando nisso em 2 níveis. O Parlamento do Mercosul tem o Observatório da Democracia, muito reconhecido e admirado por seu profissionalismo. E nos últimos tempos, trabalhamos a incidência da inteligência artificial nos processos eleitorais. Essa é uma abordagem da inteligência artificial que tem sido muito considerada pelo Parlasul, devido ao compromisso e à motivação do parlamento, que é garantir as democracias. E também de mãos dadas com outras comissões. O Parlasul trabalha na questão da IA e seu impacto na vida social, especificamente das crianças e adolescentes. E como pode distorcer a realidade, como podemos proteger a educação. Desde a educação, quanto a isso, estamos muito focados nesses 2 aspectos. Quais são os principais desafios da construção de uma governança global? Eu poderia resumir em uma frase: o respeito. Se decidíssemos uma governança global a partir do respeito pelas pautas que trazemos, qualquer pauta estabelecida para a governança global seria útil para a humanidade. Se não nos respeitarmos, passaremos anos pensando em como compor essa governança global e não alcançaremos os resultados que realmente nos motivam para concretizá-lo. Nosso tempo está se encerrando. Gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais. A minha consideração final é sobre a visão das mulheres e sobre a união que geramos cada vez mais e o acompanhamento dos processos. Sigo no compromisso que nós, mulheres, temos de nos reconhecermos mutuamente, e isso aconteceu ontem no P20, segue acontecendo hoje. O reconhecimento dos nossos triunfos. Acredito que, com o acompanhamento dos objetivos e compromisso com a segurança alimentar e o desenvolvimento do papel dos parlamentares dentro do G20 e o que isso significa nas economias mundiais. Eu creio que poderíamos atingir os objetivos de uma vez por todas. Deputada, muito obrigada por nos atender, por nos receber. Eu que agradeço por me convidar. Obrigada por sua audiência. Este programa já está disponível nos sites da Câmara e do Senado e também nos nossos canais do YouTube. Até o próximo programa.